E aqui um ponto muito importante que eu queria comentar, que eu coloquei aqui até em vermelho, né, é a utilização de reatores UASB projetados para esgotos domésticos e indústrias, né? Então, o que eu queria deixar essa mensagem é que nós já, em nossas reuniões, nossas visitas, né, em clientes, em potenciais clientes, a gente tem observado a opção por reatores UASB, até eu coloquei até um exemplo aqui, são reatores USB simples que são projetados para tratamento de esgotos domésticos, isso não é para a indústria, né? A Pax, ela tem uma tecnologia específica, que é essa que eu coloquei aqui, ó, a gente observa aqui um nível muito simples, né, de separadores de biogás na parte inferior, que é para esgoto doméstico. Então, se eu colocar um equipamento como esse, numa indústria que tem uma concentração de DQO alta, que vai gerar muito biogás, esse tipo de separador que é instalado, né, ele não atende, né? Aqui vai gerar tanto biogás, né, que vai arrastar todo esse lodo, a eficiência vai piorar muito. Então, a gente tem observado em algumas indústrias, né, a instalação desses tipos de reatores, muitas vezes se coloca se coloca 4, 5, 6 reatores como esse em paralelo, né? E quando se observa a literatura, é perfeito, a literatura vai falar que é possível trabalhar com esse tempo de retenção hidráulico, com essa taxa de aplicação, mas não é assim, tá? Então, a gente não recomenda a instalação desses tipos de reatores na indústrias. Aqui a gente já começa a observar, né, as tecnologias da Pax, começando com as tecnologias do reator USB e reator IC, aplicado no tratamento de efluentes, né, são mais de 40 anos, né, de sucesso nessas aplicações no mundo todo, né. Por exemplo, o reator USB, que é dimensionado pela Pax, ele tem um nível de separação em 3 etapas, né, então aqui ele está preparado para a indústria, né, então quando entra uma carga orgânica elevada, quando entra um efluente com uma DQO alta, né, maior aí que 2.000, 2.500 miligramas por litro, a produção de biogás aqui vai ser perfeitamente separada nesses separadores, o efluente vai seguir aqui, né, por esse caminho até chegar no vertedouro sem arrastar lodo. Então, é um reator compacto, ele pode ser operado de 8 a 12 quilos. Existem algumas tecnologias que o máximo são 6 quilos de taxa de aplicação, e quando a gente vai para esgoto doméstico, como esse exemplo que eu dei, no máximo 2,5, né, de taxa de aplicação. Então, nunca eu vou poder colocar uma taxa de aplicação de 8 a 12 num reator USB para esgoto doméstico. Tem que ser essa tecnologia, né, essa tecnologia mais adequada. Ele ocupa pouco espaço. A gente tem uma limitação aqui de altura, né, porque quando eu aumento muito a altura, esse biogás, essas microbolhas se juntam, formam uma bolha grande e fica difícil a separação, então existe separação. O tempo de retenção é médio, né, ele tem uma boa separação de lodo, né, boa separação de sólido, líquido e gás, com esses separadores. Toda a parte interna é plástico, polipropileno, então não tem problemas de manutenção e são mais de 300 referências no mundo todo. E aqui eu coloco um exemplo, tá vendo? Esse aqui é um reator USB feito pela Pax, isso está instalado na cervejaria da Heineken, né, há mais de 25 anos, no México, em Monterrey. Eu até estive visitando essa unidade aqui algumas vezes, quando eu visito essa cidade, né. Aqui, olha, é um reator para mais de 41 toneladas de DQO por dia. Então, a gente observa aqui que, né, um reator USB ele ocupa uma área grande, porque eu tenho essa limitação de altura, né? Então, para mim manter ali uma velocidade ideal de gás e líquido, né, eu tenho que ter essa área. Se fosse uma tecnologia de um reator de alta taxa, a área que seria ocupada para tratar essas mesmas 41 toneladas seria 10 vezes menor aqui, ó, porque a gente vai ver aqui na sequência, quando a Pax desenvolveu na década de 90, né, o reator USB da década de 80, na década de 90 foi desenvolvido pela Pax o reator de recirculação interna, né, o IC, né, do inglês ele vem aqui Internal Circulation, que são reatores, né, que trabalham aí com até 30 quilos de taxa de aplicação.
Então, na verdade, eles são 2 reatores OSB, um em cima do outro, com uma recirculação interna, né? Ele ocupa pouco espaço, o tempo de retenção hidráulica é muito baixo, por exemplo, numa indústria de bebida, o tempo que demora para entrar o efluente e sair aqui são apenas 3 horas, então demora 3 horas para que esse efluente seja convertido em mais de 80% em DBO, né? Tem uma ótima separação, né, que tem 2 separadores, todos os interos são de plásticos, né? E hoje a Pax possui mais de 800 referências com essa tecnologia. Aqui eu mostro um exemplo, né, da tecnologia. Ó, esse aqui é um reator instalado em uma fábrica de papel. Ó, a gente observa aqui, aquele projeto era de 41, esse projeto é de 30 toneladas, 31 toneladas daqui, ó, por dia. A área que ele ocupa, né, é uma área muito pequena, né? Então aqui ele está removendo uma boa parte da matéria orgânica e o que sobra é tratado num processo complementar para se fazer o polimento final. E esse é o comparativo, né? Aqui a gente consegue entender as diferenças, né? Num reator USB, o principal está aqui, ó, na velocidade de líquido. Então, num reator USB, eu não consigo colocar mais do que 1 metro por hora de líquido e 1 metro por hora de biogás. Se eu coloco uma DQO concentrada, gera muito biogás. Se eu tiver mais que isso, o lodo é arrastado. Da mesma forma, o líquido. Por isso que eles acabam sendo reatores grandes, né? Em função da área. No reator IC, eu consigo aumentar essa velocidade em 10 vezes, né? Por isso que nós diminuímos a área em 10 vezes de um reator USB para um reator IC, tratando a mesma carga orgânica e com a mesma eficiência, né? Então, por exemplo, se eu necessito de um reator USB de 500 metros, que ocupa uma área de 500 metros quadrados, um reator IC vai ocupar 50 metros quadrados para tratar a mesma carga. Então, a gente tem uma economia aí de espaço, e por ele ser menor, né, menos equipamentos, menos materiais, né, ele acaba sendo mais econômico. E a grande vantagem, né, é que também ele pode diminuir os custos operacionais, uma vez que essa recirculação interna, o biogás que é gerado, é acumulado aqui nessa primeira câmara, né, de biogás, esse primeiro separador. Como eu tenho 20 metros de altura, 10 metros de líquido pressionando aqui, esse biogás sobe uma velocidade muito grande, arrasta o efluente que já está tratado, já passou aqui pelo lodo, né, junto com o líquido, o biogás sobe, aqui despressuriza, o biogás vai lá para o gasômetro, flera, ou utilização, e esse líquido retorna até para cá, e é misturado com o efluente bruto. Então, a gente aproveita parte da alcalinidade gerada no meio, né, para neutralizar parte do pH e economizar soda. Quando ele faz isso, né, ele promove também automaticamente uma diluição, pegando o efluente já tratado e misturando com o efluente bruto que está chegando. Então, se chegar aqui uma variação de carga, né, não observada pelo operador, ele consegue absorver essa variação sem atrapalhar a eficiência e sem atrapalhar o funcionamento do processo, né? Então, a aplicação dessa tecnologia, né, dos reatores USB e C, né, hoje já são mais de 300 reatores USB, mais de 860 reatores IC. Aqui está a aplicação, né, a gente aplica para efluentes que tenha DQO maior que 2.500 miligramas por litro, sólido suspenso menor que 50, óleo de graxa menor que 50, sólido suspenso menor que 500, e as taxas de aplicações dessas tecnologias são essas, né, e vazões aí a partir de 10, 20 metros cúbicos por hora, em função da DQO. Aonde é aplicado? Setor de alimentos, bebidas, indústria de papel, açúcar e álcool, né, condensados, biodiesel, águas residuárias, né, tratando as outras águas de biodiesel, aí estão as principais aplicações da tecnologia. As vantagens, né, aqui complementando, né, gera menor geração de lodo, menor consumo de energia elétrica, né, que a gente está removendo 80%, 90% num reator sem utilização de aeradores, né, menor consumo de nutrientes, a gente tem a geração de biogás que pode ser reaproveitado. A operação é simples, é tudo automático, a geração dos lodos excedentes, né, que tem valor comercial, e quando a gente vai no IC, ele tem ainda, além de todas essas vantagens, uma menor área ocupada, né, uma ótima retenção do lodo, né, com 2 separadores, um menor investimento inicial, né, comparado com o reator USB,
menor custo operacional e não necessita também manutenção.